E aí, você assistiu a aula de ontem? Coloca aí para mim, da onde que você está falando, quais foram os insights que você tirou da aula de ontem. E aí? Enquanto eu estou tomando meu cafezinho aqui, enquanto você vai chegando. Hoje nós vamos falar de algo muito interessante. Ontem nós iniciamos falando de alicerce. Você lembra do tema de ontem? Ou seja, criando um alicerce, a base. E aí, hoje nós vamos entrar numa parte que ela é sensacional e ela é para a nossa vida. Hoje nós vamos falar de pessoas, de liderança. E aí, você tem dificuldades em liderar? Se você tem dificuldades em liderar, comente aqui embaixo aqui para mim aqui. E quais que são as suas maiores dificuldades para você liderar? Porque nós vamos falar hoje sobre isso. Nós vamos falar muito sobre liderança. E uma coisa que é muito legal. Melhor de tudo, nós vamos falar com base no manual, neste livro aqui, que é o meu livro, que o Pão me deu. Então, hoje nós vamos estudar. Se você, então, já tem o meu livro, você já separa ele aí, já corre, já pega ele, porque nós vamos estudar hoje com base no que o Pão me deu, tá? E se você ainda não adquiriu esse livro, o que você está esperando para você adquirir esse livro? Então, hoje, a nossa aula, essa introdução, tá? Isso é uma introdução, porque de pessoas nós podemos estar falando aqui, ó, várias semanas. Mas nós vamos iniciar hoje, e eu tenho certeza que com o pouco que nós vamos estudar hoje, se você colocar em prática, vai fazer muita diferença no seu negócio. Ah, Ricardo, mas eu não tenho colaborador. Não tem ainda. Porque se você deseja crescer e deseja ter liberdade, você precisa ter colaborador. E tem uma questão que ela é muito interessante. Se você não é dono, você ainda é empregado. Então é importante a gente entender porque são padrões comportamentais que eu vou comentar com você aqui hoje, que vai fazer total diferença na sua jornada de vida, tá? E aí uma questão muito interessante. Eu quero que você coloque aqui, tá? Quanto tempo tem que você já me segue, se você já é novo ou é nova aqui, se você é jovem no empreendedorismo, se você já está mais tempo empreendendo. Porque quanto mais conexão nós tivermos, vai ser muito mais fácil para você absorver isso que eu tenho para passar para você, tá? Antes de nós entrarmos, propriamente dito, no nosso tema de hoje de pessoas, eu já quero te fazer um convite, tá? E esse convite é o seguinte, nos dias 11, 12 e 13, tá? Agora do próximo mês, nós teremos um evento chamado O Atalho. E esse evento você precisa participar, tá? E o nome já diz muita coisa, O Atalho. Ou seja, aqui você vai encontrar muita coisa que vai fazer diferença para a tua vida. O link está na minha bio e o melhor de tudo, 100% gratuito, beleza? Então, já tem esse link aqui na minha bio. Você vai clicar lá, no link já tem o link para você adquirir o meu livro, se você ainda não tem o meu livro. Você vai ter lá o link da página do Facebook, você vai ter lá o link do nosso curso de croação presencial, que é aqui na escola, e o link do evento. Você vai ver lá o evento, o atalho 11, 12 e 13 do próximo mês, link na bio 100% gratuito, beleza? Seu caderno já está pronto? Você tirou insights de ontem, você anotou? Como que foi de ontem para hoje? Você conseguiu parar, analisar, você conseguiu assistir de novo a aula? A aula está lá no meu canal do YouTube, tá? Certo, Ricardo. Bom, aqui algumas pessoas entraram ontem, inclusive, Ricardo, a Marta Prado te conheceu ontem. Olha, que bom! Seja bem-vinda, Marta! Gostou da aula de ontem? Que bom que você está aqui conosco hoje, hein? Muito bom ter você aqui. Seu Arida, uma boa tarde.
Boa tarde, Ari, tudo bem? Como que você tá, irmão? E tem aqui mais uma que eu tinha olhado, que parece que conhece você há 2 anos. Ó, Mas eu perdi aqui. Confeitaria, underline doce ponto Maria. Já sigo há 2 anos, olha aí. bacana, hein? Obrigada, viu, pela confiança. Que bom, que bom. Bom, a Marta colocou que trabalha há pouco tempo na cozinha da casa dela com pães de fermentação natural. Legal, né? Legal, sensacional. Show, muito bom. Bacana. Tá. Então, Ricardo. Vamos lá. Pessoal, é interessante que ontem nós iniciamos, como eu disse, vai ser um webinário. Então, todos os dias, às 17 horas, nós teremos aulas, né? Que algumas dessas aulas, eu vou aplicar uma técnica, fazer uma receita, mas antes da gente querer ir para um lado de operacional, de execução, você precisa compreender qual que é o seu objetivo. E quando a gente fala de empreendedorismo, nós estamos falando de transformação. Gente, e é muito forte isso que eu estou passando para vocês, porque eu já estou nisso há mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas não é 22 dias, são 22 anos. Muita coisa eu já vivenciei e esse pensamento que eu tenho, ele foi formado a partir de uma série de situações que eu fui passando ao longo da minha jornada. E o mais interessante é que, desde 2005, eu trabalho com muito foco em liderança e parte de gestão num todo. E é de fato o que me fez sair de uma esfera de um auxiliar de padeiro para ser hoje empresário, mentor de grandes personalidades da confeitaria e panificação do Brasil. O que me fez? O que me fez ser mentor dessas pessoas? Não foi os pães que eu faço, não foi os bolos que eu faço, não foi os croissants, não foi isso. Foi a forma de pensar. E aí é isso que eu quero compartilhar com você hoje, porque na maioria das vezes o seu problema não está na receita. O seu problema está no padrão comportamental. E aí nós vamos começar a entrar nisso hoje, porque o meu maior objetivo, desde quando eu entrei para a parte da padaria, nunca foi ser o melhor padeiro, melhor confeiteiro, melhor chocolateiro. Isso aí nunca brilhou os meus olhos. Foi deixar realmente um legado para uma profissão que lá atrás não era tão valorizada e posso dizer com toda certeza que ainda não é valorizada. Sabe por quê? Eu não conheço nenhum padeiro, nenhum confeiteiro, nenhum chocolateiro que ficou rico sendo executador. Eu conheço várias pessoas que abriram empresas, aprenderam administração, aprenderam como funciona a estrutura por trás. E essas pessoas, sim, essas pessoas tiveram transformação de vida. E o que eu quero compartilhar com você é isso. Porque hoje eu estou de um lado e eu sei que você está vindo num caminho aqui e eu posso encurtar esse caminho. E esse é o meu objetivo. Fazer com que você não passe pela tua vida sem atingir o extraordinário na tua vida. Eu quero que você verdadeiramente tenha uma vida próspera com aquilo que você resolveu empreender, tá? Então, isso é uma coisa importante, é minha missão. Gente, e aí é o seguinte, como eu falei que hoje nós vamos falar sobre pessoas, é algo muito importante isso aqui e nós precisamos compreender isso. Assuma a sua nova função. Anota isso aí. Assuma a sua nova função, ser líder. Cara, isso aqui é uma coisa muito importante. Gente, o líder, ele tem que ser primeiro em tudo. O líder não perde o time das coisas. O líder não pode perder o time. O que é esse time? Dentro do mundo dos negócios, dos business, quem tem a informação é letal lá na frente. Quem tem as melhores ferramentas cresce mais rápido. Nem sempre
Essas pessoas que crescem mais rápidos são os mais talentosos. Mas eles têm o maior poder da face da Terra, que é o da informação. A informação te leva a oportunidades totalmente diferentes. Então, mas como eu vou de fato entender qual que é a minha oportunidade, eu não vou perder o time. Aí eu preciso estar preparado. E aí nós vamos entrar num ponto que ele é importante. Assuma a sua nova função, ser líder. Mas tem uma coisa que é importante. Antes de você liderar pessoas, tá? Antes de você querer montar times, querer montar empresa, querer ser relevante, você precisa de uma coisa aqui, ó, muito clara. Domínio próprio. Domínio próprio. Isso aqui, gente, ensinamento milenar. Domínio próprio é o quê? Você se conhecer, reconhecer a sua dualidade, reconhecer que você é falho e que você não vai conseguir tudo sozinho. Isso tem uma diferença muito grande, cara. Todo super-homem, anota isso aqui, todo super-homem e toda mulher maravilha tem uma criptonita. Todos. E se você achar que você vai ser bom em tudo, você não vai ser bom em nada. Então, a pessoa hoje, ela começa empreendendo na área da alimentação porque as pessoas falam que é mais fácil e as pessoas comem. Beleza. Alimentação, o que não fecha? Porque a gente acha que é assim, né? Ah, é fácil. Supermercado é fácil lidar porque as pessoas comem todo dia? Não, não é fácil. Padaria, as pessoas comem todos os dias, né? Então não fecha. Na pandemia, por exemplo, houve uma explosão. Cafés fecharam, mas padarias não fecharam, porque as pessoas precisam comer. Farmácia é a mesma coisa. Mas eu vou dizer um negócio para você. Você só abrir uma porta não significa que você vai ter sucesso. A gente precisa, de fato, de montar time. Ter a capacidade de multiplicar. Mas para mim, liderar pessoas, eu preciso ser líder de mim mesmo. E aí, gente, para a gente caminhar, eu quero contar uma história para você. Você, coloca aí para mim, você tem o meu livro, O Que o Pão Me Deu? Quem que está aqui nessa aula que tem o meu livro? Se você tem o meu livro, O Que o Pão Me Deu, levanta a mão aqui. Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Aí é o seguinte, se você tem o meu livro, abra ele na página 123. Página 123 do livro Que o Pão Me Deu. Beleza? Tá atento? Ah, Ricardo, eu não tenho o seu livro ainda. O link está lá na minha bio. E se você não quiser entrar lá no link da minha bio, já tem conta na Amazon? Tem o meu livro lá na Amazon. É só você procurar lá. O Que o Pão Me Deu, Ricardo Arriel, você vai ter o livro. Beleza? Olha só, deixa eu contar uma história para você. Você gosta de história? Coloca para mim aqui se você gosta de história. Eu vou ler uma história para você que está no meu livro Que o Pão Me Deu. Olha só que bacana essa história. Neste capítulo, quero compartilhar uma história com a qual tenho certeza que você irá se identificar e tirar grandes lições. Em uma ilha distante, existia uma grande tribo e nela havia canoas, barquinhos de pesca, barcos mais resistentes e barcos de guerra. E entre os barcos existia um barquinho bem pequeno, que sonhava em um dia ser um grande barco de guerra, com as velas estendidas, todas imponentes, navegando sobre as águas mais profundas e distantes. Mas às vezes, para aquele barquinho, este sonho era muito distante, porque parecia que ninguém olhava para ele. Ele se reerguia e seguia o fluxo dos pequenos riachos da comunidade. Ficava auxiliando no transporte das crianças, dos anciãos
E quando via os grandes barcos saindo para a batalha, para as batalhas, ficava pensando: um dia estarei com eles. Num belo dia, parecia estar tudo normal na comunidade. Mas algo fora do normal aconteceu. Os barcos de guerra estavam distantes e a comunidade foi atacada por piratas. E todos os barquinhos e as canoas tiveram que lutar. Não tinham outra opção. E o nosso amiguinho foi à luta. Lutou bravamente, mas não conseguiu muita coisa. Porque ele não estava preparado. Não tinha devida estrutura nem experiência de já ter lutado em grandes batalhas. Além de não ter um grande capitão. Nosso amiguinho ficou arrasado. Os barcos de guerra voltaram e viram aquela situação. Ficaram todos perplexos e começaram a ver se todos estavam bem. E viram no canto da praia nosso amiguinho chorando. Um dos líderes foi até ele e perguntou: por que você está chorando? Ele respondeu: porque sou fraco e não consegui lutar contra eles. Não sou capaz e nunca serei um de vocês. O líder sabiamente respondeu: jamais diga isso, pois você tem capacidade e um dia será um de nós. Mas você precisa se preparar e isso exige tempo. Você precisa aceitar passar pelo processo. O nome desse nosso amiguinho é Vida. E precisa de um grande capitão no leme para poder passar pelo processo, até que ele chegue a ser um barco de guerra. Você hoje precisa assumir o leme do seu barco chamado Vida. Não dá mais para você ficar se comportando como marinheiro em seu próprio barco. Enquanto você não assumir o comando, não conseguirá ir para as águas mais profundas. Às vezes nós, por medo de assumir responsabilidades, nos transformamos em coadjuvante em nossas próprias vidas. E sabe por quê? Porque não queremos sentir dor. Todo crescimento traz consigo a dor e o fracasso. Nós somos forjados na dor e no fracasso. Pois em todo fracasso existe uma semente do sucesso. Então, aprenda de uma vez por todas que se você deseja ser alguém com resultados extraordinários e relevantes, precisará assumir o leme do seu barco e estar disposto a enfrentar os mares, passando por tempestades, frio, fome, solidão. Mas lembre-se, isso será passageiro. E no momento certo, quando você estiver preparado, irá navegar em águas mais tranquilas e terá muitas histórias para compartilhar e inspirar outras pessoas. Pare de se esconder agora mesmo e assuma o lugar que é seu. Nunca se esqueça do que vou te dizer agora. Anota essa frase. Na vida, muitas coisas você pode delegar, mas nunca suas responsabilidades. Gente, é muito profunda essa história. Quando eu estava escrevendo esse livro, e essa história, ela nada mais é do que uma analogia a todos nós empreendedores que não queremos passar pelo processo. Por que que hoje, na maioria das vezes, você tem dificuldade em liderar pessoas? Por que que hoje você acredita que você está sempre trocando de gente? Que o colaborador é sempre ruim? Que você tem medo de contratar? O que que acontece? Você não tem confiança em si próprio. E você não tem dentro da sua mente a robustez de experiência. Essa experiência que vai fazer diferença.
Porque pessoas são pessoas e os problemas com pessoas sempre serão os mesmos. A diferença é que quando você já adquire experiência, domínio próprio, você conhece a sua dualidade. Eu vou explicar um pouco sobre isso aqui. E você tem clareza do seu objetivo, você começa a ver que o problema nunca está no colaborador. O problema está sempre no contratante. O problema está sempre em quem contrata. Porque se eu não sou específico com o perfil de pessoa que eu estou buscando para fazer determinada tarefa, executar determinada função, a culpa não é do colaborador. A culpa é minha. A culpa é sempre do líder. Se eu for pegar esse exemplo e fazer uma analogia com um time de futebol. Imagine que nós agora, a nossa seleção, que já é a seleção de maior performance em nível mundial, é a mais respeitada no mundo, mas a nossa seleção ela perdeu a identidade. E a nossa seleção vai esperar daqui a um ano para que um técnico novo assuma o comando. Aí eu te pergunto, tu acha que o problema é dos jogadores ou é essa comissão técnica, é o líder? O líder que desenvolve o time, o líder é que distribui o time em campo. E dentro de uma empresa não é diferente de um time de futebol ou de um time de basquete. Quando você conhece todo o seu negócio, quando você sabe como funciona a máquina, quando você sabe o que é um fluxograma e entende o perfil das pessoas, dos executadores para determinada função, você passa a ser mais assertivo na hora da contratação. Só que, como eu vou liderar pessoas se eu não governo as minhas emoções? Primeiro, antes de você montar time, você precisa dominar as suas emoções. Então, quando eu falo que você não pode ser coadjuvante da tua vida, é porque isso tem um impacto. Sabe por quê? A maioria das pessoas tem medo de crescer. Você tem medo de crescer? Coloca para mim aqui, sim ou não? Ou coloca a mãozinha aqui. Tem medo de crescer? Tá, sobre isso que você está falando, medo de crescer, né? Eu tinha medo de crescer na nossa primeira loja. Na Ricardo Ariel Confeitaria, eu tinha medo do crescimento. Por quê? Porque eu estava cheia de coisas por fazer, tendo um monte de problemas para serem resolvidos, e eu pensava, tá, hoje eu estou aqui com um faturamento aqui de 100 mil, porém meu lucro está pouco, porque vendendo muito e tudo mais, mas muito problema. Imagina se eu vender 500 mil a 1 milhão, ou que seja por mês, o meu problema vai dobrar. Exato. Então, eu te falei assim, não adianta crescer. Foi quando eu realmente vim caindo numa crise de pânico, porque eu estava de frente com o meu sonho, que é empreender, só que eu estava sem força e sem energias para continuar, porque eu não tinha a liderança, né? Eu não tinha os processos, tá? Eu queria tomar de conta de tudo, né? Então eu centralizava em mim a solução, os problemas. Então, assim, por conta disso, eu tive vários problemas. Eu tinha medo do crescimento. E olha só, alguém aqui se conectou com isso que a Nayara colocou aqui? Se você se conectou, coloca aqui, eu me conectei. Por quê? Olha só, o medo, ele nos paralisa. O medo nos paralisa. Mas o que é o medo, Ricardo? O que é o medo? O medo é uma incerteza que virou dúvida. O medo é uma incerteza que virou dúvida. Então, se você tem medo, é porque você não tem clareza do seu objetivo. E aí tem uma coisa que ela é interessante. O líder precisa ter convicção. Escreve isso. O líder precisa de ter convicção.
Medo te paralisa, estado de letargia. Você não vai nem para frente nem para trás, é estagnação. E aí, também entra uma coisa aqui que é interessante. Procrastinação. Alguém aí tem problema com procrastinação aí? Que tem tarefas por fazer, mas que não consegue fazer e fica empurrando com a barriga? Tem? Coloca para mim se você está se identificando. Então, o que é o medo? É a incerteza que virou dúvida. O líder precisa ter convicção. O que é essa convicção? Convicção é autoconfiança. O sucesso é materialização de um pensamento. Caramba, hein? Não, mas profundo demais, velho. Cara, gente, esse conteúdo aqui que eu tô passando para vocês, gratuito, cara. Se você fosse pagado, cara, uma mentoria, um grupo de mais de 7 para você receber isso que eu tô te falando aqui, você ia pagar no mínimo 10 pau para estar com esses caras. No mínimo. E eu tô te passando isso aqui. Que bom que você tá aqui. Veja, convicção é autoconfiança. Sucesso, anota isso. Sucesso é a materialização de um pensamento. Sucesso é a materialização de um pensamento. Porque quando você tem um pensamento, você tem uma clareza de propósito, tem a clareza do seu objetivo, você começa a caminhar naquela direção. E aí é que entra uma coisa que ela é muito importante. E a gente precisa entender isso. A gente precisa começar a entender isso. Por isso que eu falo que dentro desse livro aqui você vai encontrar um manual, cara. O livro que o Pão me deu, quem tem esse livro já está se deleitando com uma série de coisas que tem nele aqui, que é sensacional. É sensacional. E aí agora eu quero pegar um negócio que tem aqui que é muito bacana. Isso aqui nós temos uma roda, que é muito bacana aqui. Deixa eu colocando aqui. Essa roda é de Simonek, tá? Comentaram aqui, Ricardo, né, que era tudo que precisava ouvir hoje. Né? Então, assim, isso é importante. Inclusive, essa roda aí que você vai desenhar, né, que é o círculo de ouro, né? É, círculo de ouro. Círculo de ouro, ele é interessante porque justamente você tem que fazer essas perguntas e também o meu medo, ele só foi embora quando eu realmente conheci o processo. Exato. Quando você conhece, você vivencia, mas você encontrar a solução, você perde o medo. Então, o medo, ele te bloqueia. O medo te bloqueia de você crescer. Só que a resposta do medo, ao contrário do medo, é você não encontrar o medo. Isso. Aí imagine o seguinte, o oposto do medo é autoconfiança. Mas, Ricardo, como eu vou desenvolver essa habilidade da autoconfiança? Adquirindo conhecimento, que é o que a Nayara falou. Vivenciando o processo. Quando você entende que para você crescer, você irá passar por isso e enfrenta a sua dualidade. Gente, antes da gente chegar aqui, o que é dualidade? Todos nós temos dentro de nós, dentro do nosso cérebro, nós temos sombra e luz. Quando a gente vai estudando, tá? Análise comportamental, quando a gente vai adentrando dentro desse processo da neurociência, né? Ou da PNL, né? Programação neurolinguística, a gente vai começar a entender que dentro do nosso cérebro nós temos duas partes, Self 1 e Self 2. Self 1 é o nosso lado totalmente racional. Self 2 é o nosso lado ainda de instinto. Mas o nosso cérebro também, com a evolução da ciência, nós temos duas situações que é interessante.
nós temos o sistema límbico. O sistema límbico ele está bem aqui na sua nuca, bem no pé do seu cérebro. O sistema límbico ele está totalmente conectado às suas emoções. Ele está ligado ao seu sistema nervoso. E aí nós temos aqui na nossa frente, aqui, mais em cima, nós temos o neocórtex. Neocórtex é a parte racional. Só que nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, 90% das nossas ações, ela vem das emoções. 90% de tudo que eu faço, das minhas ações, das minhas falas, elas vêm das minhas emoções. Então imagine o seguinte, se eu não tenho clareza da minha dualidade, se eu não sei os gatilhos que vão desencadear nos meus pontos negativos, eu vou estar uma bomba relógio o tempo inteiro. E isso é o que atrapalha a pessoa no seu desenvolvimento. Porque imagina, se ela não conhece a si próprio, como que ela vai montar um time? Porque o seu time é o seu espelho. Anota isso. O seu time é o teu espelho. Por quê, gente? Cara, a tua equipe, ela vai se modelar pelas suas ações e não pela sua fala. Anota isso. O seu time irá se modelar pelas suas ações e não pelas suas falas. Porque imagine o seguinte, cara, o camarada está numa padaria, ele é dono de uma padaria, e aí, quando você pega a legislação da Anvisa, está lá muito clara, explícita, que você, para trabalhar, o homem precisa estar de barba acirrada ou barba feita. Mas se o dono da padaria está de barba, como que ele vai cobrar os caras? Não tem como. Como que você vai cobrar as suas confeiteiras de adorno ou de brinco, se você está toda pomposa dentro da sua cozinha, com a aliança o tempo inteiro lá? As pessoas, a nossa mente, ela é fotogênica. A gente aprende mais pelo que vê do que por ouvir. Então, se eu quero realmente começar a montar um time diferente, eu preciso mudar o meu comportamento. Porque quando eu mudo o meu padrão comportamental, automaticamente as pessoas que estão à minha volta começam a ter essa mudança comportamental também. Então, é muito importante a gente começar a entender isso. Só que para que eu realmente entenda isso, eu preciso entender esse ponto aqui. Simonec, esse livro Comece pelo Porquê, de Simonec, ele foi lançado no Brasil, né? Traduzido em 2018. Então, o que come por quê? É um desenho de um alvo. Aí a minha pergunta, por que, como, o quê? O que fazer? O que fazer? Faz esse desenho aí. O que fazer? Como fazer? Por que fazer? Pega isso aqui. Gente, quer ter resultado extraordinário? Aprenda a fazer perguntas. Então, veja. Escreve aí, círculo de ouro. Aí vai estar o que fazer, como fazer, por que fazer. Então, vamos colocar aqui que você, o que fazer? Empreender. Empreender. Opa, já achei. Primeiro, empreender. Como empreender? Confeitaria. Ou a outra coisa que você deseja. Beleza? Agora, o ponto mais importante. Por que fazer? Propósito. Nenhuma empresa, amados, vai prosperar se ela não tiver um propósito.
E isso aqui, nós não estamos falando aqui de lucro, não é faturamento, não é lucro, não é isso. É propósito. E isso, Ricardo, é super interessante porque você vai ver alguém que realmente tem sucesso empreendendo, ele tem um propósito por trás. Exato. Às vezes, mas vamos falar aqui sobre as mulheres, tem confeiteiros, né, de sucesso, tem essas empresas que estão faturando muito, e você vai ver o propósito. É porque precisava cuidar dos filhos, porque não tinha marido, a família até mesmo, né, tinha dado as costas, então ela fez a coisa acontecer. Então, tem um propósito por trás disso. Aí é aquela pergunta, hoje, né, hoje é muito falado sobre o propósito, né, sobre o propósito, qual é o seu propósito? A pessoa fala, não, mas eu tenho um propósito. Mas será que esse propósito, ele é tão forte o suficiente para que você saia da sua zona de conforto e vá realmente fazer a sorte vir? Porque é isso, né? Quando a pessoa que conseguiu conquistar aquilo que ela desejou, que ela sempre quis, aí você fala assim, ela teve sorte. Será que foi sorte mesmo? Ou ela foi atrás da sorte? Exatamente. Veja. Propósito é o que te mantém de pé nas diversidades. Existe uma coisa que eu falo, empreendedor, ele não fracassa, ele desiste. E por que ele desiste? Porque ele não tem clareza do seu propósito. Aí você deve estar pensando assim, mas o que tem a ver esse raio desse propósito com liderança? Tudo. Porque para você crescer, você sozinho, você não vai sair do lugar. E aí existe uma coisa que eu falo que a gente precisa mudar o nosso padrão mental. O problema não é você iniciar em casa. Esse nunca foi o problema. Todo mundo começa pequeno. O problema é você se acostumar com os resultados medíocres. O problema não é você começar em casa. O problema é você se acostumar com os resultados medíocres. E o resultado medíocre é o quê? O resultado mediano, é a zona de conforto. E aí você não sai, você não consegue crescer. Porque para uma empresa crescer e para você ter transbordo, você precisa ampliar. E a tua casa não é esse lugar. Tua casa não é esse lugar. E aí, quando a gente começa a entender isso aqui, estão gostando da aula, galera? Tá bacana? Tá legal? Estão se identificando com isso? Veja, imagine o seguinte, como eu vou ser alguém diferente numa liderança? Primeiro passo, mudo o meu comportamento buscando o quê? Domínio próprio. Domínio próprio, como eu consigo, Ricardo, desenvolver domínio próprio? Primeira coisa, se você for pegar Sagrada Escritura, você vai ver que domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Essa é a primeira coisa. Hoje a gente fala muito de inteligência emocional. Inteligência emocional é quando você conhece, de fato, um pouco mais das suas emoções. E eu falo assim, você controla as suas emoções. Mas é difícil controlar as emoções, mas não é impossível. Beleza? Então, quando eu entendo isso, o primeiro passo é o domínio próprio. Segundo passo, vamos pegar aqui o livro, o manual. O livro que o Paul me deu, olha só que bacana. Na página 167 desse livro aqui, o que o Paul me deu, rapaz, você está achando que eu vejo propaganda, mas não é, porque aqui tem tanto... Gente, se você pegar esse livro aqui, cara, rapaz, mano... Ela já leu 2 vezes, acho que foi ela que comentou para mim, se foi você me confirma aqui. Já leu 2 vezes o livro. Então, você tem uma leitura gostosa. Não, e é sensacional. E olha aqui, o que é interessante que tem aqui no livro aqui, que é muito massa. Pode falar, Nara. Enquanto você está procurando aí, Ricardo, um insight, né, que eu tive aqui, a respeito do propósito, né? Uhum. O propósito que ele move a pessoa, né? Então, ele Sim. move, e ele move também a sua equipe, Uhum. move também você para que você seja mais criativo para
para encontrar soluções. Exatamente. E olha só, página 165, pensamento sistêmico. Construa uma produção de alta performance. Olha aqui, ó. A vida é sistêmica. O que seria uma vida sistêmica na prática? Dizendo de uma forma muito simples, é ter uma vida com rotinas pré-estabelecidas, disciplina e constância. Ao ler a biografia de inúmeras pessoas bem-sucedidas em qualquer área profissional de atuação, será possível observar um elemento transcendental na vida de todos, que é justamente uma vida sistêmica. Trata-se de uma nova abordagem que entende que o desenvolvimento humano é permeado pela perspectiva da complexidade, no sentido de corresponder a essas expectativas e gerar resultados. O pensamento sistêmico surgiu de uma das competências centrais para enfrentar tais desafios, garantindo um novo olhar capaz de garantir sustentabilidade às organizações contemporâneas. Mas o que de fato é o pensamento sistêmico e como aplicá-lo na prática? Gente, agora aqui, anota isso que eu vou falar agora. Beleza? Tá tudo pronto aí? Posso falar? Posso falar? Olha só. Objetivo definido. Vou pegar isso aqui. Nossa, isso aqui fica sensacional. Objetivo definido. Meta. Tá? Objetivo definido. Meta. Mais planejamento, mais ação é igual resultado mais análise do resultado. Gente, se a aula terminasse agora, só isso aqui já seria top para você. Porque olha aqui, ó, pensamento sistêmico na prática. Veja, objetivo definido. Minha meta, vamos supor que é vendas, faturamento de 100 mil reais. Meta. Tá claro. Qual que é o planejamento? O que eu preciso fazer? MKT. Canais de vendas. Clientes. Planejamento é o quê? Como eu vou fazer para atingir a minha meta? Definir as ações de marketing, definir os canais que eu vou pulverizar minha informação, definir o perfil do meu cliente. Aí eu venho para a ação. O que é a ação? Execução. Execução. Aí, após a execução, eu tenho um resultado. A maioria das pessoas erra aqui. Chega no resultado, aí ela não faz o que é mais importante. Que a gente chama de debriefing, que é a análise de resultado. Isso aqui faz total diferença. Isso, na prática, eu contextualizei para vocês o que é um pensamento sistêmico. Isso é pensamento sistêmico. E isso aqui, quando isso existe dentro da sua empresa, você passa a ter um aproveitamento muito maior da tua equipe. Sabe por quê? Pessoas motivadas geram resultados. Aí agora eu quero que você anote uma pergunta aqui. Anote uma pergunta. Qual foi o professor que você teve na tua vida que
que você mais se conectou com ele, que você lembra assim, cara, esse cara foi sensacional na minha vida. Anota essa pergunta, qual o professor que mais impactou na sua vida, que mais somou com você na tua vida? Vê isso aí. Quando você fala empresa, você fala equipe, você está falando até mesmo, gente, você que trabalha em casa, você é o seu primeiro chefe, o primeiro colaborador. Sim. Então, assim, se você não tiver o processo, se você não tiver a disciplina, vai ser difícil você cobrar todos. Fica difícil você chegar num próximo nível. Então isso tudo aqui é a base. Uhum. Aí, teve uma pessoa aqui que falou o seguinte, a Andréa Cozinha como? Falou que quer dizer que se eu nunca sair de casa, não crescerei? Sim. Então, aí eu vou responder isso daqui porque eu acho bem interessante, eu acho muito interessante essa pergunta. Se a sua empresa está crescendo, você ou ela terão que sair. Hoje, será inviável continuar juntos. Eu vi casos, por exemplo, de empresas que a pessoa saiu da casa porque o ponto era muito pouco. Então, ela saiu, porque os dois juntos vai chegar no momento do faturamento, vai ficar assim, não, eu preciso crescer, ou a empresa tem que sair daqui. E outra, agora tem um porém, o sucesso ele é relativo. Para alguns, o sucesso significa trabalhar em casa e ter um faturamento suficiente para se sustentar, já é o meu sucesso. Para outros, é um estágio de transição para ampliar e expandir. Legal. Agora vamos lá, uma coisa importante. Com base na sua resposta aqui, a pergunta é: se eu quero ficar em casa, não reclame dos seus resultados. Se você deseja continuar na tua casa, não reclame dos teus resultados. Por quê? Valorização de um trabalho fora de casa, nem que seja numa portinha, ela é bem maior de quem está em casa. Aí a gente já sai de uma esfera que não é do produto, é do que está na mente das pessoas, de valorização, de agregar valor. A casa, ela é esse ambiente de transição. Então, é o local onde eu posso trabalhar, onde eu posso começar, vai me impulsionar. Exatamente. Esse é o ponto. O maior problema é exatamente esse. Não, é o que eu já disse nessa aula. O problema não é você começar em casa. Nunca foi e nunca será o problema. E é o que a gente indica, você começa na base. Mas você não pode estagnar. Por quê? Vamos lá. Comecei na minha casa. Ótimo. Pergunta: a tua cozinha da tua casa, ela foi projetada para você fazer uma produção em escala? A tua geladeira que cabe lá na tua casa, ela foi projetada para ter os alimentos do seu consumo próprio e os alimentos que você está transformando para vender para os clientes? O seu fogão que você comprou pode ser de 5 bocas, um fogão top, mas você comprou aquele fogão na época para poder fazer comida para você e para sua família ou para produzir? Porque um fogão doméstico é diferente de um fogão industrial. Qual que é a diferença? Vazão de fogo. Um fogão doméstico consome muito mais gás do que um fogão industrial. O forno da sua casa era um forno que você pensou para uma produção em escala ou não? Então, observe que, na medida que a coisa vai acontecendo, você vai mudando a sua estrutura dentro da sua casa, você aumenta os seus gastos, mas o seu faturamento não aumenta, o seu lucro não aumenta. Então, por isso que é importante, é igual eu falo, se você... Cara, é top, essas perguntas eu acho top demais. Porque, veja, linha de crescimento de uma empresa. Início, casa. Você quer crescer ou quer continuar aqui? É interessante a gente entender isso aqui. Eu quero crescer, então se eu quero crescer, eu saio da minha casa, eu venho para um ateliê, depois eu venho para uma loja
E aí, rede. Obviamente que isso precisa ser um objetivo. Se eu não tenho esse objetivo de crescimento aqui, de ter transbordo, ok, pode continuar aqui. Mas, Nayara, é interessante. Por que a maioria das pessoas não querem crescer? Medo. Porque ela não sabe o que vai vir ali na frente. Ela não sabe o que vai vir ali na frente. Vamos voltar no nosso raciocínio aqui. Lembraram aí do seu professor que mais impactou na tua vida? Lembraram? Beleza. Lembre daquele professor ou gerente que você teve, que foi o pior gerente da tua vida. Lembrou desse cara? Vamos lá. Situação interessante. Aqui no livro que o Pão me deu, nós temos uma história. E eu quero contar essa história para você. Princípios para construir uma equipe de alta performance. Esta seguramente é uma das questões que mais tira o sono de um empreendedor. Como fazer sua equipe produzir mais e com melhor qualidade? É preciso fazer uma reflexão antes de iniciarmos uma verdadeira imersão nos princípios que são verdadeiras chaves para o crescimento de qualquer empreendedor. Quem foi o seu melhor professor de todos os tempos? Já te fiz essa pergunta. Veja, o meu foi um professor de Muay Thai e ele se chama Nelson Billy. Digo que ele foi o meu melhor professor, pois ele era um monstro na arte, um grande mestre, ensinava com paixão e sabia o que estava fazendo. Além disso tudo, ele me enxergava como um vencedor e me dava nota 10. O que o diferenciou dos demais professores que tive? Ele acreditava em mim de verdade, me encorajava e incentivava a evoluir mais. Um professor que o intimida e diz como você é ignorante, indisciplinado, não é quem te inspira a aprender e a progredir. É o que te acha nota 10 que te inspira. Agora, pense sobre sua vida profissional e nos líderes com os quais você já trabalhou ao longo da vida. Ao pensar neles, responda as seguintes perguntas. Pergunta para você, 5 perguntas. Anota essa pergunta aí ou só responde no seu caderno. Quem consegue seu melhor esforço? Quem consegue seu melhor esforço? O líder que acredita que você é nota 10 ou o líder que acredita que você é nota 1? Beleza? Segunda pergunta. Com quem você gosta de trabalhar? Com o líder que acredita que você é nota 10? Ou que você acredita que você é nota 1? Terceira pergunta. Quem permite uma fácil aproximação? O líder que acredita que você é nota 10 ou o líder que acredita que você é nota 1? Quarta pergunta. Quem quer o melhor de mim? O líder que acredita que eu sou nota 10 ou o líder que acredita que eu sou nota 1? Quinta e última pergunta. Com quem eu vou aprender mais? Com o líder que acredita que eu sou nota 10 ou com o líder que eu acredito que eu sou nota 1? Olha esse pensamento aqui. Líderes mentores conseguem mais de seu pessoal porque veem com melhores olhos. As pessoas os respeitam e os valorizam. E como resultado, sua equipe quer segui-los. A atitude positiva e edificante que eles trazem à liderança cria um ambiente de trabalho positivo, no qual todo mundo compartilha a vitória. Olha só isso aqui agora que eu vou compartilhar com vocês. Quem tem o meu livro que o Pão me deu, acompanha, página 169. Procure ver as pessoas além no que elas podem se tornar.
Busque conhecer suas qualidades e habilidades, e não os seus defeitos. Acredite nelas mesmo nos momentos difíceis, pois, após errarem, mantenha sua fé nelas e seja um incentivador. Valorize cada coisa certa que eles fizerem dentro da sua equipe. Toda pessoa precisa de incentivo extra emocional. Olha, escreve um negócio aí que é poderoso. Elogie mais, critique menos. Elogie mais, critique menos. Beleza? Sua cabeça começou a explodir aí, coloca aí a cabecinha explodindo. Coloca aí a cabecinha explodindo aí. A gente tem um péssimo defeito. Quando a pessoa faz um trabalho bem feito, a gente fala assim, não fez mais que a sua obrigação. Mas quando ela erra, você vem com 7 pedras. Cara, você desse jeito, você nunca vai conseguir manter uma base. Aí com isso você aumenta a sua rotatividade de pessoa e ninguém vai ficar contigo. Aí você se transforma em quê? Escravo do seu próprio negócio. Aí entra na história do barquinho. Você vira o quê? Um marinheiro dentro da sua própria vida, onde você precisa ser o capitão. Vamos lá. Dê outros benefícios. O benefício da dúvida. Será que posso fazer melhor ou o que estou fazendo já está bom? Incentive a sua equipe a ser melhor do que você. O verdadeiro líder é aquele que incentiva o tempo inteiro os seus liderados a buscarem o seu mais alto nível. Porque isso vai fazer muita diferença quando você entende, nesse princípio aqui, que se eu incentivo as pessoas, independente do tempo que elas estarão trabalhando comigo, elas vão dar muito mais atenção para mim do que apenas se elas forem cumprir tabela. Pegou isso aqui? Pegar esse código aqui, gente, o que isso quer dizer? Se eu conheço o meu colaborador, se eu sei o que ele anseia e eu posso ser um facilitador, ele não vai me dar apenas 50% da sua energia. Ele me dá 80%, me dá 90% e me dá até 100%. E às vezes a gente fica assim, eu falo, o colaborador que ele está 10 anos numa empresa, cara, esse camarada já entrou na zona de conforto. Eu prefiro um cara que fique 1 ano comigo, mas nesse 1 ano ele cresça, do que ele fique 10 anos pairando ali dentro. Porque o cara que passa 10 anos numa empresa nem sempre é porque ele é bom. É porque ele é acomodado. É porque ele é acomodado. Então a gente precisa começar a entender que para você montar um time, você precisa de ter o quê? Uma mudança de comportamento. E dando sequência aqui, olha só. Ponto importante. Para alguns líderes, isso é fácil e natural, principalmente se possuem uma personalidade positiva. Acho que as pessoas que foram muito incentivadas e valorizadas quando crianças, muitas vezes elevam outros quase que de forma instintiva. Mas, se você não tem essa habilidade, você pode desenvolver. Aí eu vou colocar aqui para você padrões, que eu quero que você anote aí. Que esses são os insights da nossa aula de hoje, beleza? Dicas para melhorar a sua liderança. Anota isso aí. Dicas para melhorar a sua liderança. Primeiro, dê à sua equipe sempre o tratamento nota 10. Dê à sua equipe sempre o tratamento nota 10. Segundo, jamais trate a tua equipe como nota 1. Isso corrói a estrutura cultural da sua empresa. Ah, mas ele me fez raiva, ele queimou o bolo, queimou o pão. Você também erra. Todos nós temos pontos falhos, todos nós fracassamos. Nem sempre você acerta de primeira.
Entenda que cada pessoa tem o seu processo individual. Você também, para chegar no nível que você está hoje de execução, quantas vezes você jogou matéria-prima fora? Então, não cobre daquela pessoa aquilo que ela ainda não pode te dar. Sempre prepare as pessoas para o sucesso. Anota isso aqui, grifa. Anota e grifa. Sempre prepare as pessoas para o sucesso. Observação. Mesmo que esse sucesso não seja ao seu lado. Poderoso. Então, primeira coisa. Como eu vou preparar as pessoas para o sucesso? Transferindo para ela o meu conhecimento. Uma pessoa que quer crescer e ser relevante, ela não pode ter ciúme do seu conhecimento. Ela precisa ser uma esponja, ela precisa pegar aqui, ruminar aquilo, mastigar, digerir, passar para frente. Você nunca pode ter na sua mente um padrão de copo cheio. Você precisa estar o tempo inteiro esvaziando o seu copo para que você possa encher ele novamente de coisa nova. Outro ponto, seja o maior incentivador. Apoie e os ajude a conquistar seus objetivos, mesmo que estes sejam fora da sua empresa. Isso gerará um sentimento de gratidão. Aí pode ter uma coisa que eu passei por isso, cara. Eu passei por isso. Ricardo, mas eu ajudei pessoa tal e a pessoa me cravou uma punhalada nas minhas costas. Ele me deixou no momento que eu mais precisava. E aí? Não esfrie o teu coração. Sabe por quê? No Evangelho, Jesus diz o seguinte: os pobres sempre tereis convosco. Se eu troco o pobre naquele contexto, eu posso dizer o seguinte: os ingratos sempre tereis convosco. Só que eu não posso desviar do meu propósito, daquilo que eu acredito, porque uma pessoa pisou na bola comigo. Eu não posso. Toda equipe vai ter um Judas. Pega esse código, anota isso. Todo time de sucesso vai ter um Judas. Sempre vai ter alguém que vai virar as costas para você. E tudo bem. Faz parte. Da mesma forma que vem Judas, vem Pedros, vem Tiagos, vem Joãos, vem Mateus, vai vir Tomé também, tudo bem. Faz parte do processo. Só que se você tem clareza do seu propósito, tem clareza do seu objetivo, a coisa vai fluir. Anote isso e nunca mais se esqueça. 3 pontos. E a gente já vai caminhando para finalizar a nossa aula aqui. Elevar as pessoas com incentivos. Dentro de uma liderança, nós temos 2 formas de incentivar pessoas. A primeira é o salário emocional, elogios. A mais barata e mais eficiente. Você pode fazer isso a hora que você quiser. A segunda exige um pouquinho mais, mas que é possível, financeira. Por quê? As pessoas precisam ter a sensação que elas estão crescendo ao seu lado, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, elas precisam de ter essa sensação. Dá às pessoas crédito pelo reconhecimento. Se o cara está trabalhando contigo, ele faz um pão legal, ele faz um bolo bacana, entra no story lá e elogia aquele cara. Não fique falando, eu que fiz aqui, eu sou bonitão, eu sou a bonitona. Não. Fala que foi a sua colaboradora que fez. Mostre a imagem dela, valorize ela, faça aquilo que você não está acostumado a fazer. Marque ela, incentive ela, porque você pode ter certeza que isso vai fazer total diferença para você. Dá às pessoas o reconhecimento pela gratidão. Fale para a sua equipe que você é grato a cada um deles por eles estarem contigo na sua jornada e que eles são extremamente importantes para você. Aí eu vou te dar aqui, 2 dicas de livros para você ler.
Primeira dica, o que o pão me deu. Essa é a primeira dica de leitura para você, o que o pão me deu, beleza? Segunda dica de leitura para você. Segunda dica de leitura para você. O poder da ação de Paulo Vieira. Galera, o que vocês acharam da nossa aula de hoje? O que vocês acharam aí? Comente aí um pouquinho comigo aqui, para ver se vocês gostaram, se eu posso manter esse mesmo padrão, se está bacana, se está agregando para vocês essas aulas. E aí, quais que foram os insights da aula de hoje? O que você aprendeu hoje nessa aula, hein? Coloca para mim aqui. Ih, ninguém achou nada. Ah, Jorge Luiz, perfeita. Lucimar achou ótima. Bacana, Aninha, top. Bacana demais, pessoal. Cleidiane, minha líder no Acamp. Que bacana, que bacana. Que bom ter você conosco aqui, tá? Pessoal, e o horário, hein? Vocês estão gostando desse horário das 17 horas? Tá bacana? Gilvanete, muito conhecimento, fabulosa, bacana. T-Love, artesanal, uma bênção, gotas de chocolate, achei maravilhosa, não tem como assistir sua aula sem aprender. Que bacana, que bênção. Muito bom, pessoal, muito bom ter vocês conosco aqui. Então, olha, se inscreva, ó, tem que mudar para crescer, realmente. Então, veja, você então está convocado para participar do nosso evento, O Atalho, que irá acontecer, tá? Deixa eu colocar aqui, que irá acontecer, deixa eu botar de novo aqui para vocês, O Atalho. Evento O Atalho que irá acontecer dias 11, 12 e 13 de julho. O link está na minha bio e é 100% gratuito, tá? Primeira vez, pizza da garagem. Que bom que você está aqui. Parabéns pela sua escolha, cara. Seja muito bem-vindo aqui. Gente, você que não assistiu a aula de ontem e ainda não me segue lá no outro canal, vai lá que a aula de ontem está lá. Essa aula de hoje ela vai ficar 24 horas e depois ela vai para lá também, beleza? E é o seguinte, hoje também, às 19 horas, tem, tá, uma estreia de um vídeo sensacional no YouTube, tá? No meu canal no YouTube, uma receita de rosca rainha. É uma receita que eu cresci comendo essa receita, ela é tradicional do sul de Minas Gerais. E se você busca um produto de recorrência para se monetizar todos os dias com baixo custo e uma margem ampliada, essa é a receita. Às 19 horas, corre lá. Se você ainda não me segue lá, já se inscreve, porque não tem só receitas, tem vídeos muito bacanas lá sobre gestão, tem conteúdo diverso lá, beleza? Amanhã, neste mesmo bate-horário, nesse mesmo canal, às 17 horas, nós temos aula novamente. E aí também você tem uma obrigação comigo, de convidar mais uma pessoa para estar conosco aqui nessas aulas, beleza? A Ángela Lima, da Live 12, disse que fez curso com você lá no Espaço Chefe em Fortaleza, quando você ainda tinha cabelo. Esse cara aí agora... Mas teve mesmo, né? Deixa eu até... Opa! Já tem tempo, hein? Bacana demais. Muito bom. Que bom, galera. Abraço grande para todos vocês. Até amanhã. Dúvidas? E aí, vou te pedir um favor aqui agora. Comente na live. Isso você vai estar ajudando. Coloque lá nos comentários. Comente, compartilha nos seus stories. Compartilha. Isso vai fazer diferença para você e para nós também, beleza? Beijo grande no coração, paz e prosperidade e até amanhã às 17 horas.